saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. É isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua casa de forma gloriosa. Mais uma vez nós estamos aqui lhe convidando para orar conosco, para juntos em oração. Nós vamos falar com quem resolve, nós vamos falar com Deus único e poderoso que pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a sua história, independente de religião, de placa de igreja. Entenda que o nosso Deus é muito maior que placa de igreja, é muito maior que religião. Para você que não nos conhece, eu sou o Bispo Formigoni, estamos aqui na igreja Hospital da Alma, que fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari. Você pode, nesse momento de oração, se envolver com Deus, ter a proteção de Deus, ter o cuidado de Deus com a sua vida, com a sua família, ter os seus caminhos abertos para que você possa prosperar, progredir, vencer. Prepara aí um copo com água. Eu já tenho aqui a minha caneca com água, né? Uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E onde chegar essa água, chegará esse poder que liberta, esse poder que livra, esse poder que transforma, esse poder que restaura. Então, você pode deixar o seu nome para a oração, você pode se inscrever no canal, que não custa, não paga para fazer isso, é só clicar aqui em inscrever-se. Uma vez inscrito aqui no canal, com certeza, você receberá uma cobertura de orações, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Então vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mais uma vez nós estamos iniciando o dia na Tua presença, considerando a Tua grandeza, a Tua majestade, reconhecendo o Teu poder, meu Pai. Nós somos dependentes de Ti e esperamos em Ti o nosso socorro, a nossa bênção. Ó, meu Deus, que neste momento os céus abram e que as bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre essas pessoas. Que este dia seja de boas notícias, de respostas, de portas abertas, de milagres, meu Pai. Se há alguém agora com dor, que essa pessoa seja curada. Se há alguém agora sofrendo, que essa pessoa seja livre desse sofrimento. Pois eu ordeno que todo o mal, em nome de Jesus, saia agora. E que a Tua luz resplandeça na vida dessas pessoas. Abençoa os inscritos no canal, os nomes que estão aqui para oração, que essas pessoas sejam visitadas pelo Senhor. Abençoa os trabalhadores, meu Pai. Esse pai de família que está lutando tanto para colocar o alimento na mesa. Abençoa as crianças, proteja as crianças. Essa pessoa que vem sofrendo com depressão, opressão, sabe, complexo, traumas, ansiedade, que ela seja livre, meu Pai. Ó meu Deus, nós sabemos que o Senhor está vivo e que da mesma forma que o Senhor operava maravilhas no passado, o Senhor continua operando hoje. Então opera, meu Pai, na vida dessas pessoas. Liberta agora, livra agora de todo o mal. Eu determino
que todos sejam abençoados, que a água que ela preparou seja consagrada, energizada, e ao beber dessa água, que ela receba saúde física e saúde espiritual, meu Pai. Nós entregamos, meu Deus, tudo nas Tuas mãos. Toma a nossa frente, vai nos guiando, vai nos inspirando, nos instruindo, para que assim o Teu nome seja exaltado. Pois nós Te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Beba da água crendo no poder de Deus. Eu vou deixar uma sugestão de palavra, de pregação, para te fortalecer. Se você puder ficar mais um pouco, você vai ver que essa mensagem vai te abençoar. Tá bom? Bom dia, Deus abençoe. Eu falava um pouco sobre a criação de Deus na sexta-feira. E é tão forte, é tão rico a palavra de Deus, a maneira que Deus opera. E às vezes nós somos tão limitados. Por que somos limitados? Porque nós não procuramos, às vezes, nos aprofundar naquilo que é espiritual. É bem verdade que quando você vai recebendo informações, por mais ricas que sejam, se não houver interesse da sua parte, essas informações ficam cansativas. E por que que em alguns momentos Deus, Ele vai nos dar essas informações? Por que que em algum momento Deus vai nos enriquecer com conhecimento, com sabedoria? Porque toda pessoa que é madura na fé, toda pessoa que tem bagagem espiritual, ela vai saber lidar com a situação ou com os muitos cenários que ela vai encontrar pela frente na sua vida. Se você for pegar a palavra de Deus e tentar descobrir uma regra, tentar descobrir uma tabela para conquista, você vai encontrar várias maneiras de Deus operar. Você vai ver, por exemplo, que uma guerra Deus mandou o povo ir cantando. Enquanto o povo cantava, Deus confundiu os inimigos, eles se mataram e Deus deu a vitória. Deus, nessa guerra, disse: vocês vão ficar parados, vocês vão ver o livramento que eu vou dar. Vai cantando. Deus está dizendo para o povo enfrentar um exército com espadas, cantando. Numa outra batalha, Deus manda ir com trombetas, com cântaro, que Deus vai dar a vitória. Numa outra, Deus manda ir com espada. Você vai encontrar várias maneiras de Deus operar o seu milagre. Para um Ele disse: a tua fé te curou, vai em paz. A tua fé te salvou, levanta e anda. Para outro Ele passa lodo, Ele gospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos e manda se lavar. Para outro Ele toca e é curado. Um outro Ele não toca e é curado. Você vai entender que são vários cenários, mas todos eles, a fé, uma vez aplicada, uma vez colocada em prática, ela produz o sobrenatural. Aí, quando nós pegamos o livro de Gênesis, que Deus revela o livro de Gênesis, o que aconteceu no princípio, na criação ou na eternidade passada, Deus dá essa revelação a Moisés no Monte Sinai, porque alguém vai perguntar: mas quem escreveu Gênesis? Deus revela o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus revela a Moisés no Monte Sinai. Deus vai revelar, por exemplo, o Apocalipse. Deus vai revelar o céu, a terra, os anjos, os arcanjos, os querubins, a João na ilha de Pátimos, a Paulo, que foi elevado ao 3º céu e viu coisas, como ele mesmo diz, inefáveis, que ele mesmo não teve nem coragem de contar, porém João já contou. E para João, o próprio Deus disse: escreve tudo que você vê.
Você vai ver o profeta Ezequiel tendo as revelações do reino de Deus, da queda de Satanás. E aí a gente vai procurar entender um pouco mais sobre a criação. Está escrito em Gênesis que no princípio Deus criou os céus e a terra. Céus no plural. Por isso que falamos do terceiro céu. E Deus cria de onde? De que maneira? De que forma? Porque nós vamos entender que quando Deus faz o homem, Deus faz de uma matéria que já existe. Mas para Deus criar, Deus cria do nada, Deus cria do invisível. E qual é a maneira de Deus criar do nada? Primeiro Ele cria o céu. Primeiro Ele cria o reino dEle. Ele cria do nada. O verbo criar, que no hebraico é bara, que significa simplesmente criar, como fôlego e hálito. Você já viu que quando está muito frio, por exemplo, a gente faz assim, ó, e sai aquela fumacinha branca? Sai algo de dentro da gente que, com contato calor, com contato com o tempo frio, sai aquela fumacinha. Deus, do seu fôlego, da sua imaginação, do seu hálito, Deus começou a trazer à existência os anjos. Ele cria os anjos. E se você for aprofundar um pouquinho, você vai descobrir e você vai entender que Deus cria esses seres do que há dentro de Deus e cria esses seres, cada um na sua época, ou cada leva de anjos. Deus, Ele vai criando num estágio, numa época. Nós vamos ler no livro de Isaías 6, por exemplo, que anjos tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 eles ficavam voando, cantando em volta do trono de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Mas Deus, Ele criou os anjos, Deus criou os querubins, porque em Hebreus 1:14 vai dizer que anjos são espíritos ministradores. E espíritos ministradores, que no hebraico significa hálito, que significa fôlego, que foram criados da imaginação de Deus. Isaías 6, no versículo 1 ao 3, se eu não me engano, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus mostra para Isaías esses serafins. E se você não sabe, serafins são anjos de fogo, anjos que estavam do lado do trono de Deus, Deus sendo esse fogo consumidor. Esses anjos de fogo, que são ministros de fogo, labaredas de fogo. Foi um anjo desse que a Bíblia diz que pegou uma brasa e tocou na boca de Isaías, para que ele profetizasse, para que ele falasse. Deus, Ele cria anjos. Deus, Ele cria querubins, que são chamados da guarda, mas no entanto não precisam guardar nada. Quando fala querubins da guarda, eles não precisavam ter espadas nas mãos, eles simplesmente guardavam. Você vai lembrar que quando Deus expulsa Adão do Éden, isso lá na frente já, Deus coloca 2 querubins para guardar o portão do jardim, a porta de entrada do jardim. Mas enfim, Deus cria esses seres do nada. Deus cria os céus do nada, do seu hálito, do seu fôlego. Não sei
se uma espécie de partículas saíam de dentro de Deus, e Ele cria o universo. Universo que, se você for pegar a ciência, pelo carbono 14, eles vão chamar e vão dizer que tem cerca de 14 a 15 bilhões de anos o universo. Em Provérbios você vai descobrir que antes de Deus construir, criar a terra, está escrito que Ele criou o pó da terra. E o pó da terra nada mais são do que os átomos que formaram o universo, que criaram o universo. E aí você começa a ter base e explicações para muitas outras coisas mais. Mas só para você compreender, desses anjos, desses querubins e desses serafins que Deus ele criou, Ele ainda não tinha criado o arcanjo, que a Bíblia vai dar o nome de Miguel. Quando Ele cria o arcanjo Miguel, o nome Miguel é uma pergunta: quem é igual a Deus? O nome Miguel significa uma pergunta: quem é igual a Deus? E aí, por que Deus cria o arcanjo Miguel? Dentre os querubins, teve um dia que Deus criou uma das suas melhores e mais belas criaturas, ou a melhor e mais bela criatura, porque Deus cria os céus, Deus povoa os céus com os seus anjos, Deus povoa os céus com os serafins, Deus povoa os céus com os querubins, criaturas que em algumas passagens da Bíblia vão dizer que anjos alguns tinham 4 rostos, cada lado tinha um tipo de um rosto. Deus foi criando segundo a sua imaginação, mas ainda não existia no céu música. Ainda não existiam os anjos que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, sem instrumento musical. Quando Deus cria Lúcifer, você já conhece e sabe que Deus cria do fôlego, do hálito, da sua imaginação. E Deus cria uma criatura, um anjo belo, que a Bíblia chama de estrela da manhã, que a Bíblia diz que ele era vestido de pedras preciosas. Deus, ele naquele dia estava inspirado e ele decide colocar uma alegria maior no céu, e ele traz à existência Lúcifer, traz à existência um anjo com pedras preciosas, um anjo lindo, maravilhoso. E um detalhe importante, que está lá no livro de Ezequiel, nós lemos outro dia, eu vou repetir, no capítulo 28, do versículo 12, ou do versículo 13 propriamente, Deus ele vai dizer exatamente assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. E aí, analisando esse versículo, nós às vezes deixamos saltar aos nossos olhos as pedras preciosas, e nós não conseguimos compreender que Deus, além de colocar a beleza, além de colocar o brilho, além de colocar o ouro, além de colocar as mais belas pedras em Lúcifer, está escrito que Deus colocou nele, em ti, se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. Ou seja, Lúcifer, ele era um ser musical, mais do que simplesmente aquilo que a gente diz. Ele era o maestro, ele treinava os anjos, ele ensaiava os anjos, ele ensaiava a terça parte dos anjos, o coral de Deus. Ele era um ser musical. De que maneira? Que existia nele os tambores, os pífaros. Para você entender, Deus se alegra tanto, Deus fica tão entusiasmado com aquela criatura que ele acabara de fazer, que ele dá a terra para Lúcifer. A terra, na sua primeira existência, era mineral,
não era vegetal, porque a terra que nós temos hoje vegetal, ela precisa ser vegetal para produzir o oxigênio, mas anjos não precisavam respirar, anjos não precisavam comer, anjos não precisavam se alimentar. Então Deus cria os céus e agora a terra, e dá a terra para Lúcifer, para ele reinar, como se a terra fosse uma espécie de plataforma de ensaio, plataforma de adoração ou de preparo. Ele vinha para a terra, ele andava no brilho das pedras, ele andava nessa terra, ele ensaiava a terça parte, e no dia marcado, ou no dia que Deus determinava, eles subiam ao monte de Deus, que era o céu, e apresentavam o seu coral, apresentavam as suas canções. Tanto é que Deus vai falar para Jó em 38, Jó 38, lá no versículo 4, depois você confere, Deus fala assim: onde você estava, Jó? Onde você estava? E no 7 ele vai dizer: onde você estava quando as estrelas me adoravam aqui embaixo, aqui na terra? Onde você estava quando a estrela da alva, ou as estrelas, que era Lúcifer, e a terça parte, eles treinavam, eles cantavam aqui na terra? Lá no 41, de 38 de Jó, Deus vai falar assim: Jó, eu ouvia o canto do urubu ou dos seus pintinhos. E onde você estava? Porque até então não existia Jó. Deus estava fazendo uma alusão a Jó, dizendo o seguinte: antes de você existir, eu já existia. Antes de você passar pelo que você está passando, antes de você estar nessa terra, a estrela da alva já esteve aqui, a estrela da manhã já esteve aqui, a estrela, o Lúcifer, a grande criação de Deus, que Deus coloca dentro dele a obra do tambor, a obra do pífaro. E para que eu estou falando isso, ô bispo? O que isso tem a ver com os dias de hoje? Você vai entender. Deus cria do nada, do fôlego, do hálito, algo tão extraordinário. E Ele dá para Lúcifer essa terra mineral. Coloca dentro de Lúcifer a obra do tambor. O que é a obra do tambor, Luizinho, por gentileza? O que é a obra do pífaro? Lúcifer, sendo um ser musical, ele era diferente dos outros anjos, dos serafins. Ele andava e saía dele sons. Ele abria as asas e vinha o pífaro. Ele andava e cada passo iam saindo notas musicais. Certamente por onde ele passava, os anjos olhavam e deviam dizer: quem é esse ser? Que ser é esse que sai em notas musicais? E você sabe que está mais do que provado através da musicoterapia, que a música, ela relaxa, a música, ela produz efeitos no corpo, na mente. Na Holanda descobriram que vacas que são criadas ao som de Beethoven, elas relaxam e produzem mais leite. No Japão, por exemplo, o bife Kobe, quando você colocar o nome bife Kobe, tem um bife que custa 300, 500 reais. Um bife, dependendo a pontuação, custa R$1.000, um único bife. Mas os bois são criados em celeiros no Japão ao som de música clássica. A carne macia, a carne relaxada, está mais do que provado nas terapias de relaxamento, de massagem, etc., que a canção, ela relaxa. A canção, as notas musicais, elas falam por si. Você vê que o Luizinho, para quem não sabe, o Luizinho tem um dom que poucos cantores ou músicos têm. Ele tem o que chamam de ouvido absoluto. O que é isso, ouvido absoluto? Ele ouve uma buzina de um carro, ele sabe qual é a nota. Ele ouve um som qualquer, e ele sabe qual é a nota daquele som.
Então, imagina Lúcifer saindo de dentro dele notas musicais, notas que eu não sei, que eu não conheço, mas que ela tem uma cifra, ela tem um idioma, ela tem um linguajar diferente. E aí você vai compreender, vai descobrir que algumas religiões ou algumas pessoas vão pregar até contra a adoração, contra o louvor, como se Lúcifer, por conta das notas musicais, por conta de ser um ser musical, quando foi expulso do céu, viesse para a terra. Agora é essa terra vegetal, essa terra que nós estamos, como se ele ainda trouxesse consigo o dom de Deus. E não, porque quando ele é expulso do céu, Deus tira o dom que tinha colocado dentro dele. Deus arranca dentro dele. Dá um copo aí que eu pedi para pegar um copo, só para você entender o que é um ouvido absoluto. No caso do Luizinho, que nota é essa, Luizinho? Mi maior. Mi maior. Mi maior. É o mesmo. Mi maior também? Sim. Se eu botar água no copo, dizem que muda a nota. Aí muda. Então, deixa eu fazer um teste rápido para você entender onde nós vamos chegar nessa reunião. Amém? Você vai descobrir. Lúcifer, você já sabe. Continua Mi. Então botei água, pouca água. É mais água, bispo. Mais água, né? Ah, não vou botar mais água não. É o que ainda? Mi ainda, bispo. Ih, rapaz. Mi. Ah, tomar banho. Então, Lúcifer andava. E saiu o que de dentro dele? Abria as asas, o pífaro, tambores. Era um ser musical. O céu tem música. Deus se alegra. E Deus dá a terra na sua primeira eternidade para Lúcifer e os seus anjos, a terça parte. E num dia em que Lúcifer está aqui na terra mineral, com os seus anjos, com a sua orquestra, cantando, certamente alguém chegava para ele e dizia: olha, igual a você não existe, não tem ninguém que se parece contigo, porque você anda e, quando anda, cada passo saiu notas, até que um dia, Lúcifer diz: subirei ao céu, serei igual a Deus, estabelecerei o meu trono. Quando ele disse subirei, ele estava onde? Aqui na terra, mineral ainda, terra de pedras preciosas. Mas quando ele diz subirei ao céu, quando ele deixa o coração se vangloriar, o orgulho entrar e quer ser igual a Deus, quando ele usa essa frase, subirei ao céu e serei igual a Deus, Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, nessa hora do seu trono, no céu, Deus ele dá um grito. Deus ele diz: Miguel, da sua imaginação, da imaginação de Deus, do fôlego de Deus, do hálito de Deus, das suas partículas, nasce Miguel, o arcanjo, com a espada na mão, agora para guerrear e para defender. E o nome chama: quem é igual a Deus? Na hora Deus cria o primeiro arcanjo dizendo Miguel. Em outras palavras ele está dizendo: quem é igual a Deus? Miguel, quem é igual a Deus? A partir de agora, quem quiser ser igual a Deus, você, Miguel, vai expulsar, vai me defender e vai dizer: ninguém é igual a Deus, ninguém é igual a Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 12 que trava-se uma batalha no céu. Quanto tempo durou? Eu não sei.
Mas agora o céu precisa de um arcanjo e a sua leva de arcanjos ou de soldados com espadas na mão. E agora o arcanjo Miguel, no livro de Apocalipse, que diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. E aí lá no versículo, aí diz: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então Deus do seu trono cria o arcanjo Miguel, que diz, significa quem é igual a Deus. E o arcanjo Miguel, com seus anjos, expulsam Lúcifer e a terça parte. Jogam Lúcifer e a terça parte definitivamente nessa terra. E não mais se achou lugar no céu para eles. Não teve mais espaço para eles. E quando Deus expulsa Lúcifer e a terça parte, Deus arranca o que Deus tinha dado a Lúcifer. Deus tira o brilho, Deus tira o som musical, Deus tira as notas musicais e condena Lúcifer e a terça parte. Aí no versículo 2 a Bíblia vai dizer que a terra passou a ser sem forma e vazia, que no hebraico vai significar caos. Caos, porque trevas habitavam na terra e Deus nunca criou caos. Está em Isaías que a terra não era caos, Deus não cria caos, mas agora a terra passou a ser sem forma e vazia. Quando você não tem Deus como o primeiro, como o Senhor da sua vida, quando você não tem Deus como prioridade, a sua vida passa a ser um caos, a sua vida passa a ser sem forma e vazia. Quando Deus não é o primeiro, não é o Senhor, o único na sua vida, você passa a ser como a terra ficou quando Lúcifer foi lançado nesse lugar, sem forma e vazia. Quantas pessoas que hoje estão vivendo em trevas, quantas pessoas que hoje estão vivendo na escuridão, na tristeza, na depressão, na infelicidade. Quantas pessoas que hoje não tem como adorar, não tem como louvar, não tem como mostrar a Deus para a sua família, para os seus familiares, ou mostrar Deus para quem está ao seu derredor, porque a sua vida está um caos. A sua vida está destruída, a sua vida está arruinada, seja em uma área, seja em outra, mas está um caos. A terra ficou sem forma e vazia, até que um belo dia, vai saber quando, uma coisa sabemos, que por volta de 6.000 anos atrás, aquela conversa que encontraram ossos de um ser humano que viveu há 2.800.000 anos, ou há 3 milhões de anos, lá em Pequim, que encontraram esses fósseis, e através dos estudos chegaram à conclusão que era um ser que andava, que parecia-se com um ser humano, e que era de 2 milhões de anos. É mentira, porque todo osso parecido com um ser humano, de 6.000 anos para trás, era qualquer ave, era qualquer animal, menos o ser humano. E aí você vai entender que Deus, Ele chega nessa terra que agora estava sem forma e vazia, estava sem vida, sem luz, sem nada. E Deus chega nessa terra e diz: haja luz. E agora com a palavra, Ele está criando, Ele está trazendo à existência o que não existia. Ele está trazendo à existência o que não tinha escuridão, e Ele dá o seu brado, e Ele diz: haja luz, e houve luz. Essa luz que sai da boca de Deus e vem à existência, foi a primeira obra dele, depois da queda de Lúcifer, aqui na terra. Primeira coisa que tem que acontecer na sua vida, quando Deus chega, é luz, é iluminar
a sua mente, iluminar os seus pensamentos, iluminar o seu caminho. Aí ele diz, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. Enfim, Deus, Ele começa a criar essa terra vegetal. Deus, Ele chega e Ele fala com a terra, produza ervas de si mesmo. Deus, Ele fala com a terra, produza animais, desde as feras, a formiga, desde as grandes feras, desde os grandes animais, se dinossauro, como encontraram ossos de dinossauro de 200 milhões de anos, mas Ele falou com a terra, produza a terra, animais, segundo a sua imaginação, segundo a sua espécie. A terra vai produzir erva, a terra vai produzir árvore, a terra vai produzir frutos ou árvores frutíferas. Deus deu ordem para que a terra produzisse, e a terra produziu animais, a terra produziu alguns em extinção, porque nos últimos 50 anos, quantos animais foram extintos? E quantos animais, na época que a terra criou, também foram extintos, inclusive dinossauros, vamos colocar assim, para você entender. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, alguém vai falar assim, mas ô bispo, Deus criou o mundo em 6 dias. Mas não são 6 dias como os nossos, porque para ter dia de 24 horas como o nosso, tem que ter sol e tem que ter lua. E o sol e a lua Deus criou no 4º dia. Então até o 4º dia muita coisa aconteceu, muita coisa andou. E agora, no 6º dia, Deus, Ele parece que reúne os seus anjos, os seus serafins, os seus querubins. E no 6º dia Ele diz, vamos dar uma voltinha lá na terra. E Deus, Ele para, não sei se do lado do rio Tigre ou Eufrates, a Bíblia diz que entre esses rios, e Deus, Ele vai preparar agora a sua maior criação, depois da queda de Lúcifer. Ele para diante do rio, Ele vai fazer o homem da matéria-prima que já existe. Imagina Deus, vamos viajar um pouquinho. Ele mete a mão no fundo do rio, Ele pega a argila, Ele senta, e eu imagino Ele falando assim, faz uma passarela de anjos aqui, que eu vou pegar um molde aqui, uma inspiração para fazer o homem, para fazer a criação, para fazer o meu filho. E Deus começa a preparar, os anjos estão passando, mas aí 6 asas, 4 rostos, não está ficando legal. Passa os animais, passa aqui na frente que eu vou dar uma olhadinha para ver como que fica. E de repente Deus está olhando os animais e está dizendo, não está encaixando, não está ficando legal. Mas aí eu vejo Deus olhando para o rio. E como na água o rosto corresponde ao rosto, reflete, Deus, Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Deus, Ele pega, segundo a sua imagem, Ele faz o homem. E o homem feito de terra, de barro, Deus vai nas narinas do homem e sopra a essência do céu na terra. Deus colocou o céu dentro da gente. Nós temos a essência do céu aqui dentro, somos de terra. E sendo de terra, somos finitos nessa terra, o corpo, a carne, quando morre, volta ao pó. Mas a essência do céu, o espírito, o fôlego, está aqui dentro. Deus faz nascer o homem, o primeiro Adão. E esse homem, o primeiro Adão que Deus, Ele cria agora, porque Ele faz e cria. Ele faz com a terra e Ele cria com um fôlego,
com a sua essência, e ele pega esse homem e diz para esse homem: você vai dominar nessa terra. Assim como ele tinha dado para Lúcifer a primeira terra, agora ele dá para o homem dominar. Ele coloca dentro do homem o fôlego de vida e o dom de adoração. Você vai me adorar, você vai me servir, você vai dominar. Enquanto você me adorar, você vai dominar. Enquanto você me servir, você vai dominar. Enquanto você me honrar, você vai dominar. Deixou de me honrar, de me adorar, você passa a ser dominado. Porque é isso que acontece com a pandemia de Lúcifer ainda nos dias atuais. É isso que acontece com a síndrome de Lúcifer ainda nos dias atuais. Os homens, quando sobem um pouquinho de vida, as pessoas, quando conquistam alguma coisa e sobem um degrauzinho na vida, elas estufam o peito e deixam o orgulho entrar, deixam a síndrome de Lúcifer penetrar e acham que elas são as melhores, que elas são as tais. Elas acham que conquistaram por obra da mão dela, porque ela conquistou com a força dela e não porque Deus está dentro dela. E quando ela se deixa vencer, como Lúcifer se deixou vencer, imediatamente essa pessoa acaba perdendo o dom de Deus, acaba perdendo a presença de Deus, os cuidados de Deus. Então Deus nos fez para dominar, e você vai dominar em tudo e sobretudo se Deus estiver sendo o seu único Senhor, o seu único Salvador. Aí a sua vida transformada, abençoada, você dominando, você pisando, você vencendo, para a glória de Deus, Ele será exaltado através da sua vida, através dos seus gestos, das suas palavras, através da sua adoração. A Bíblia também vai dizer que quem desce à sepultura não pode adorar, que quem está na sepultura não pode louvar, e é verdade. Mas quem desce à sepultura, está no vale da sombra da morte, porque Deus não está sendo o primeiro, porque Deus não está sendo prioridade. Então, se hoje, agora, você decide abandonar o pecado, abandonar a infidelidade, você decide abandonar o ego, o orgulho, o achismo, o eu, o acho, e deixa Deus te guiar, te dirigir, você fará parte do coral celestial de Deus. Porque cada palavra, cada lágrima, cada oração, cada gesto seu vai sair de dentro de você notas musicais que nós não entendemos, mas Deus entende. Eu não entendo batendo num copo que esse barulho é um Mi, que você falou? Mi maior. Um Mi maior. Mas Deus entende como Mi maior, um som. Deus vai entender através do seu respirar. Lúcifer, por ser um ser musical, quando ele andava, de novo, tinha dentro dele o som do tambor, do pífaro. Cada passo saíam notas musicais, abriam as asas, notas musicais, que só Deus entendia. Lúcifer perde isso e hoje está aqui dentro. Ei, eu não preciso ter ouvido absoluto como Luizinho, eu não preciso ter o dom de cantar afinado como ele, mas quando eu falo com Deus, soam notas musicais. Quando eu falo com Deus, quando eu canto, quando eu adoro, quando eu atribuo as minhas conquistas, vitórias a Deus, saem notas musicais. E é isso que Deus quer que você entenda. Ele te escolheu, te chamou, te criou. Ele nos fez para sermos adoradores dEle, para adorarmos a Ele,
para servirmos a Ele. E nessa terra só estamos de passagem. Vai durar 100 anos, no máximo 120. Mas daqui a pouco a gente vai estar no coral celestial por toda eternidade. Daqui a pouco estaremos com os anjos por toda eternidade. Vamos ser transformados num ser celestial com Deus. Amém? Então, a pergunta é: a batalha que houve no céu, e não mais se achou lugar para os anjos, para o diabo no céu. Se não tem lugar para o diabo no céu, você vai dar um lugarzinho para ele na tua vida? Você vai dar um lugar para o diabo na tua casa? Você vai dar um lugar para o diabo em alguma área da sua vida? Você está dizendo não, mas você cede um quarto, um espaço para Satanás na sua vida, quando você não coloca Deus como prioridade. Quando Deus não é o único. Quando você não é fiel a essa palavra. Não é só no dízimo, também no dízimo, na sua vida, nas suas conquistas, ou na falta delas. Porque mesmo se você ainda não alcançou o que você quer, mas Deus é o Senhor da sua vida, você tem a essência do céu aí dentro. Você ainda não venceu, você ainda não alcançou o que você queria. Pode até ser que você ainda não recebeu o que você queria, mas você está recebendo o que você precisa. Daqui a pouco você vai receber o que você quer, se você permanecer com as mesmas notas musicais para Deus, se você permanecer no mesmo nível de fé, se você permanecer confiando, se você permanecer crendo e não duvidando, se você permanecer confiando e não blasfemando. Lembra que o próprio diabo disse para Deus acerca de Jó: toca no que ele tem, que ele vai blasfemar na tua face. Porque o sonho de Satanás hoje é ver você blasfemar. O sonho do diabo, o que enche o diabo de orgulho, de adoração, é ver a criação de Deus blasfemando contra Deus. É ver aquele que Deus criou para dominar blasfemando, dizendo que Deus não existe, dizendo que Deus não está ouvindo, dizendo que Deus não está enxergando. E eu imagino como se Deus lá no trono se virasse e dissesse: quem é como Deus? Em outras palavras, quando você blasfema, Deus fala: como que eu não escuto? Como que eu não vejo? Como que eu não estou te vendo? Como se Deus estivesse falando: é só você me ver, é só você me sentir, é só você me servir, é só você me honrar, que a minha palavra se cumpre, que eu trago à existência o que não existia ou o que não existe. Amém? Fique em pé, por gentileza. Deus nos trouxe aqui nessa reunião para que a gente venha dar a Ele a adoração devida. E se nesse momento você se entregar 100%, 100%, se você for desse coral celestial, se você obedecer, decidir obedecer, você vai participar hoje da Santa Ceia, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Você vai fazer uma aliança com Deus, um pacto com Ele. Cuidado que na hora de abrir o cálice aí, vai fazer como o pão caiu. Então você abre devagarinho, porque o pãozinho está nesse recipiente. Mas hoje, ao comer do pão e ao beber do cálice, você estará fazendo uma aliança com Deus, dizendo: meu Deus, me perdoa pelas vezes que eu não dei a honra, a glória devida ao Senhor. Me perdoa pelas vezes que eu diminuí o Senhor, que eu diminuí o Senhor. Me perdoa pelas vezes que eu não te servi como o Senhor deve ser servido, que eu não te honrei como o Senhor deve ser honrado. E Deus é tão misericordioso que quando nós nos arrependemos e abandonamos o nosso pecado, Ele nos perdoa, nos lava e lança no mar do esquecimento. Em outras palavras, Ele nem lembra mais.
Ele nem lembra mais. Ele só quer que você viva para Ele. Para Ele e para Ele e para Ele. Só para Ele. Amém?